Fala galera, tudo tranquilo? Vamos aqui para duas questõezinhas da UERJ, beleza? Mas Vitão, por que duas? Cara, primeiro que elas são questões relativamente tranquilas, tá? Consideradas fáceis, só que elas têm um link bacana para serem feitos aí que a gente poderia, né, possibilita que a gente trabalhe em conjunto, que é o papo da evolução e o papo da reprodução das angiospermas, também atrelado a evolução delas, beleza? Então a gente vai fazer essa discussão, vai ficar bacana, eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar, então assista o vídeo inteiro, maravilha? E hoje, galera, eu vou fazer uma homenagem a ela, a dona Fiona, que vocês estão conhecendo aí, que nos deixou ontem, a cachorrinha, né, que vivia lá na casa dos meus pais, 12 anos de muita alegria, e cara, eu como amante dos dogs e curtia muito a Fiona, cara, fica aqui eternizada aqui a minha homenagem a essa cadelinha tão bacana, tão carinhosa que nos deixou ontem. Beleza? E galera, não deixem de se inscrever aí no canal, tá? Deem uma força aí pro professor. A gente, pô, tá aí com o Kibio crescendo pra caramba. O ERJ, que foi o ponto de partida em 2021, né? A gente agora tá trabalhando muito forte, ok? Para 2022. Estou aí com um canal de membros com um projeto para o UERJ que são só 6 horas de lives toda semana, Biologia e Química. Maravilha? Conheçam lá o meu clube de membros e vocês vão curtir pra caramba quem tiver nesse preparo e num precinho show de bola. Valeu? Então segue a vinheta. Pronto, galera, estamos aqui com as duas questões, beleza? Mas, cara, eu não vou fazer nesse formato não, porque senão vai ficar muito apertado, né? E por mais que as questões sejam tranquilas, lembrem que aqui no Kibio, toda a resolução de questão, ela serve para revisão de conteúdo, beleza? Então, quem estuda, né, vendo aí toda a playlist da UERJ, meu irmão, pode ter certeza que vai estar revisando grande parte do conteúdo que vai cair na próxima prova. Beleza? Então vamos lá. A questão 41 separei aqui para vocês. Vocês vão ver ainda que tem um link bacana em relação a essas duas questõezinhas que a gente pode fazer e um motivo, né, pelo qual eu juntei as duas. Tá? Então, ó, determinado processo presente em todos os seres vivos não foi explicado pela teoria. Olha só, não foi explicado pela teoria evolutiva de Charles Darwin. Tá? Tendo sido esclarecido mais tarde pelas contribuições da teoria sintética da evolução, ok? Este processo é denominado, então vamos lá, galera, teoria sintética da evolução, que é chamado também por neodarwinismo, ok? Apesar de não ser algo muito correto, mas a gente acabou popularizando esse termo, tá? No ensino médio, que está atrelado a um fator principal, que é a questão da genética, ok? Então lembra que a gente inclui nossos conhecimentos de DNA nas ideias lindas e maravilhosas do nosso queridíssimo Darwin. Então a gente já vai pegar, tá? Dentro da genética, a gente vai incluir, tá? Ou misturar aqui os conhecimentos, né, do que talvez seja o grande fator aí para, né, discutirmos sobre Darwin, que é a ideia da seleção natural. Isso aqui nada muda, nada, né? Isso aqui continua sendo seleção natural, só que com a ideia, né, de genética. Inclusive, ó, fica a dica, assista esse vídeo aqui que eu falo dos tipos de seleção natural, e é uma questão da UERJ. A UERJ gosta muito de evolução, beleza? Então eu falo aqui da seleção natural estabilizadora, beleza? Estabilizadora. A gente vai falar de seleção natural direcional e aquela que já foi alvo de umas duas questões da UERJ, que é a seleção do tipo disruptiva, ok? Ou diversificadora. Maravilha? Então, esse papo é muito importante para a UERJ. Assistam o vídeo que eu indiquei para vocês. Beleza? Um outro papo, tá, que a gente vai ter que deixar aqui com bastante destaque é a ideia da mutação. Beleza? Por quê, Vitão? Lembra que mutação
são alterações que ocorrem no nosso genoma, ok? Que podem trazer características distintas, positivas ou negativas, ok? Para a gente já desmistificar aquela ideia de que mutação é sempre algo negativo, ok? Tranquilo? Fiquem ligados nisso, tá? Mutação, se não fosse ela, a gente não estava aqui batendo papo, porque ela deu, ó, um pontapé e acelerou demais o processo evolutivo. Maravilha? Agora, é claro que a gente relaciona muito, né, mutação a doenças. E aí, naturalmente, eu penso em coisas ruins, beleza? Então, cuidado com esse negócio de coisa boa, coisa ruim, tá? Mutação depende. Ela pode trazer características positivas e negativas. E isso aí, com certeza, acelerou muito o processo da evolução. Maravilha? Tranquilo, gente? Bom, e o fator que veio, de fato, para, né, além da mutação, né, que está total genética, Darwin não podia imaginar o que acontecia, tá? Mas que a gente poderia, sim, agora, né, pegar bem a ideia do neodarwinismo, a teoria sintética, é pensar em recombinação gênica. Vitão, então você está falando aqui, tá, de formação de gametas, exatamente, ok? Se a gente está falando de produção de gametas, a gente está falando da ideia de meiose, de como as características se, né, embaralham na formação de um gameta, ok? E, naturalmente, a resposta, né? Já que, de fato, o nosso amigo Darwin não conseguiu explicar de como que as características eram passadas, ok, para as gerações. Darwin não tinha conhecimento de DNA e ele trabalha com uma ideia meio que misturando Lamarck, algo que ele mesmo criou. Dificilmente isso vem na ideia do ensino médio, porque realmente ele ficou muito confuso nessa ideia. Lembra que Darwin pegou o trabalho de Mendel, o papo lá das ervilhinhas amarela e verde, tá? E, cara, não soube muito o que fazer, meio que não deu muita trela para Mendel, não, beleza? Então, a resposta, ok, está relacionada, ó, à hereditariedade, beleza? Como que as características eram, de fato, né, passadas, né, de pai para filho ou de mãe para filho, beleza? Tranquilo? Então, a resposta 41 ficou a letra D. Agora, Vitão, por que isso tem a ver com a questão 45? Porque aqui ele está falando de botânica, ok? Reprodução das angiospermas, e ele está falando da questão das mortes de inúmeras abelhas aí, beleza? Então, ele colocou assim, ó, né, nos últimos 3 meses, mais de 500 milhões de abelhas foram encontradas mortas por apicultores apenas em 4 estados brasileiros, segundo o levantamento da Agência Pública e Repórter Brasil. Alguns ecossistemas são gravemente afetados por desequilíbrios, como relatado na reportagem. Neste caso, uma consequência para as plantas polinizadas por abelha é... Bom, galera, lembra que as angiospermas, ok, ela, né, chega para dominar o nosso planeta a partir do momento que ela tem algumas características bem importantes, né, que são próprias. Uma flor bonitona, como está aqui desenhado, 3 florezinhas, ok? E uma flor e o fruto, né, que ajuda muito na dispersão das sementes. Então esse papo aqui, pô, lindíssimo, tá? Já tem trocentas questões aqui, inclusive fica a dica para você ver essa questão que é o resumão do Vitão. Galera, um papo bem bacana, né? Total focado em resolução de exercícios, como eu gosto de trabalhar, ok? E aí, galera, normalmente a gente pensa muito nessa florzinha aqui, né? Só que essa flor é uma flor monóclina, ou hermafrodita. O que isso quer dizer, Vitão? Repare que ela tem o carpelo, que também é chamado de pistilo, que é o aparelho reprodutor feminino, e ela tem o estame, ó, que caracteriza o aparelho reprodutor masculino, produtor de grão de pólen, beleza? E reparem que essa florzinha aqui, ó, por mais que ela seja hermafrodita, a flor, ó, ela mantém os estames abaixo dessa região do carpelo aqui, que a gente chama de, né, estigma, beleza? Então a ideia é que nas anteras, que é a extremidade aqui dos estames, produza o grão de pólen e não caia no estigma do próprio carpelo, ou seja, a planta ela desenvolveu formas para evitar ao máximo
ao máximo o que chamamos de autopolinização, beleza? Tá? Por que isso, Vitão? Porque a planta ela viu que era muito mais vantajoso ela trabalhar com o quê? Com a polinização de grãos de pólen de uma planta para outra. Inclusive, algumas plantinhas foram evoluindo no sentido de manterem flores díclinas. Ou seja, Vitão, vai ter flor, né, considerando a mesma espécie, gente, né, flor que só tem estame e flor que só tem o quê? Carpelo, o aparelho reprodutor feminino. Então, e muitas vezes isso pode acontecer até no mesmo pé, mas vai ter também plantas que têm o pé, né, masculino e um pé feminino. Tranquilo? Então, galera, dentro dessa ideia e de uma flor bonitona, com cheiro, com cor, beleza? E com néctar, Ave Maria, quem entrou na jogada aqui para trabalhar no transporte, ok, do grão de pólen, da antera até o estigma do carpelo, galera? E aí, a gente está falando dos agentes polinizadores, a gente inclui, né, quem? Os animais. E um destaque, né, para as abelhas, para os insetos, mas as abelhas sempre muito mais faladas nos vestibulares, a gente destacou aqui, já que a questão fala também dela, ok? Então a ideia de você sempre estar, ou na grande maioria das vezes, estar trabalhando com o transporte do gameta de uma planta para uma outra planta, isso naturalmente estimula o que chamamos de reprodução cruzada, beleza? Ou seja, quanto maior a quantidade de reprodução cruzada, a gente caracteriza uma maior também o que, gente? Né? Variabilidade genética, beleza? Então fiquem ligados que isso foi tema do Enem agora há pouco tempo. O Enem gosta muito de botânica, sempre gostou, ok? A UERJ gosta também, tranquilo? Então não deixem botânica de lado, tá? Então aqui, galera, eu citei algumas características das plantas no intuito de evitar ao máximo a autopolinização. Então a gente falou aqui até mesmo da altura, né, dos estames e do carpelo, o estame sempre abaixo do carpelo, ok? A gente pode caracterizar, inclusive, para plantas monóclinas, tá? Épocas diferentes de amadurecimento do aparelho reprodutor, beleza? E as flores díclinas, que naturalmente estimulam mais, ok? Né? A presença e o trabalho, né, dos agentes polinizadores. Tranquilo? Beleza? Então, galera, né, quando você perde as abelhinhas aqui na jogada, tá? Ele diz que uma das consequências para as plantas polinizadas por abelhas a gente tem que pensar em algo relacionado à reprodução, não é isso? Diminuição da necessidade de água, nada a ver. Redução da dispersão da semente, pense em dispersão da semente, pense em fruta, a gente está falando ainda, né, do encontro dos gametas, né? Então, perda da variabilidade genética, exatamente a C. A dele botou limitação da taxa de fotossíntese, não tem nada a ver aqui esse papo com fotossíntese. Beleza, galera? Bom, espero que tenham curtido demais, ok? Como eu falei, a ideia não era só matar as questões seria bem rapidinho, ok? A gente deu uma relembrada, falamos aí um pouquinho, né? E a ideia é que vocês, assistindo 1, 2, 3, trocentas vezes cada uma desses exercícios, vocês vão aí, meu irmão, né, entranhando o conteúdo no cabeçote. Pelo menos até a prova. Passou a prova, meu irmão, vocês pegam isso, dão uma bica, ok? E vão poder esquecer numa boa. Show! Forte abraço, beijo grande e até a próxima.